E aí pessoal, bem-vindos ao Robson se fodendo pra editar 45 minutos de gravação que provavelmente vão virar 15 minutos porque o Ivan é um prolixo do caralho. Aqui ó, Demolidor Redenção, tudo bem? Aqui é a capa, aqui é a lombada, aqui é a contracapa. É uma edição já mais rara, ela foi lançada, se não me engano, em 2006, 2007. A ficha vai passar aí pra vocês. É capa cartão, a minha até tá um pouco mais magoada, mas eu consegui recuperar ela. O grande porém dessa edição, infelizmente, na minha opinião, ela é ser papel jornal. Mas como ela vinha, eu acho que no esteio ali, né, na leva das mensais da época do Brian Michael Bendis, né, que hoje em dia a gente tem na mensal. Essas mensais na Marvel Deluxe, né, que ali é o Brian Michael Bendis, depois pula pro... acho que é o Ed Brubaker com o Michael Lark, né? Então é uma edição mais rara, é uma história que se passa durante essa época, só que infelizmente não tem um reprint, né? A gente não teve uma reimpressão dessas histórias, apenas nesse formato, o que fez a edição se tornar rara. Não importa o quanto você lute e se esforce, pois tem vezes que infelizmente a vida não favorece os justos. A história começa, pessoal, não na Nova York de sempre, né? Por ser uma história do Demolidor. Começa em um dia chuvoso em Redemption Valley, lá no Alabama. Tem uma galera, um bando de policiais, estão no meio da operação, sabe? Agitados, estão buscando por um corpo de um garotinho que foi brutalmente assassinado. Nesse tempo que vai e vem, as investigações vão sendo feitas e eles concluem que foi um trio de jovens, né? E aí vai um pouco naquelas histórias que viram lenda urbana ou até foram noticiadas de fato nos jornais de antigamente, né? Ai, jovens trevosos, a galera do heavy metal, não sei o que. Tanto que dependendo se você conhecer, teve aquele infeliz caso da molecada que jogava, acho que o RPG do Vampiro à Máscara, né? Então, enfim, é isso mesmo que você tá entendendo. No caso, entre aspas, puro e simples preconceito de pessoas diferentes, vamos falar assim. Não que no caso do vampiro parece que foi fundado, né? Não foi infundado. Depois de muito esforço, muito trabalho da polícia, né, a notícia foi inclusive se espalhando por todos os Estados Unidos, do universo ali da Marvel no caso. A mãe do Joel, que é o rapazinho que é o suposto líder dessa turma, que na verdade são umas 3 ou 4 pessoas, a mãe desse rapaz chega no Matt, né, que é o Demolidor, pedindo ajuda. Por favor, me ajuda, meu filho está sendo injustamente acusado. Eu sei que ele é até problemático aqui e ali, mas assassino eu sei que ele não é. E todo o lance do Matt com as habilidades dele de poder ver o batimento cardíaco, a respiração, etc, né, que é quase um detector de mentiras natural da parte dele, ele vê que parece que a mãe está realmente falando uma parada que é do coração, algo que seja verídico da parte dela. Então realmente, quem sabe o filho dela é de fato inocente. Não só isso, ela também fala que, por exemplo, é o lance, até de certa forma é retratado em muitos filmes de terror ou alguma coisa, né? Que é o medo do diferente, o medo do estrangeiro, o estrangeiro no sentido de vir de fora, né? Do que foge dos padrões. Porque a galera ali é interiorana, um povo religioso, não sei o que, e tem lá ele com a galerinha lá, que é a turminha do black metal, o povo que veste preto e tal. Então ela meio que, além de algumas coisas que vão ser desenvolvidas ao longo da história, que também vão justificar esse preconceito por parte contra a mãe dele e do rapaz, vão ser contadas na história, o Matt se dispõe a ir lá e ver, entre aspas, com os próprios olhos, né? É uma frase meio infeliz porque o cara é cego. Daí em diante, pessoal, o advogado, né, o Matt, enquanto pessoa física, né, a pessoa comum, ele vai entrar em cena e vai fazer o possível para ajudar enquanto advogado. Mas não só isso, né, ele vai poder, quem sabe, botar a roupa do Demolidor e fazer aonde a jurisprudência, até onde as paradas de advogado não alcançam. Que é a dicotomia clássica do Demolidor, né? Porque ele é um cara que é vigilante, desrespeita a lei, não sei o que, não sei o que. Só que ao mesmo lado ele também está lutando a favor da lei, porque ele é um advogado e tal. Ele, inclusive, em várias histórias, em várias épocas, ele é um cara pro bono, ele ajuda os mais necessitados e tal. Tanto que a própria mãe do rapaz, ela fala que não tem muita condição de arcar com os custos e chega lá pedindo de coração aberto, na maior humildade, vamos falar assim. Então, pessoal, eu vou parar aqui porque é uma minissérie de 5 ou 6 partes. Numa sentada você lê dependendo. Mas é uma história muito bacana, tá? Fala sobre preconceito, os estereótipos que a gente tem.
é uma parada que realmente merecia a republicação. Seja no formato de Marvel Essencial, Marvel Vintage, né? Porque saiu, se não me engano, aquele Soldado Invernal, não sei das quantas, tava dentro do Marvel Vintage. Marvel Vintage era pra ser, tipo, paradas de antes de 2000. Essa é 2000 e pouco, tanto que se passa mais ou menos na época do Capitão América, do Ed Brubaker, né? Que é a época do Soldado Invernal, ali, reinventado e tal. Um colega meu falou, Ivan, não sei, cara, porque ela tá muito atrelada à época do Demolidor do Bendis. Poderia ter saído na Marvel Deluxe, e não saiu. Sabe, foi um baita erro. Tanto que essa mensal aqui, essa edição, ela é muito rara. Hoje em dia, principalmente, né? Então é uma história bacana, injustamente não republicada, né? E que merecia mais atenção. Merecia realmente, porque é uma história muito bacana, muito bem feita. Então, pessoal, o lançamento do mês, né? No caso, na janela de um ano aí, como a gente sempre brinca aqui, vai ser, no caso, a desculpa vai ser um ônibus do Authority. Então, eu não tenho um ônibus, como vocês bem sabem, eu não tenho muita coragem de arcar com esse custo. E além do que, tem certas coisas que você consegue achar mais barato. Então, não só a questão de, entre aspas, não apoiar essa iniciativa, também tem a questão do custo. Mas enfim, eu tenho as edições em capa cartão, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. O volume 1, tá? Peço desculpa aí o lance do reflexo. Aqui é o volume 1. O volume 2. A lombada é cinzenta, tá? Caso esteja difícil de enxergar aqui. A lombada é cinza com os dizeres em branco. Não sei se vai dar pra enxergar, né? Aqui. E aqui o último volume dessa edição, no caso, né? Então, eu mostrei pra vocês as 4 edições. No caso tá faltando uma, mas eu vou explicar mais pra frente depois da resenha, tá bom? Então, pessoal, em momentos de crise, a quem vocês recorreriam? Phil Collins. Bem, essa equipe pode ser a solução, ou pelo menos a resposta mais rápida. Composto por alguns sujeitinhos bem incomuns e a raspa do tacho do Stormwatch, histórias que já foram resenhadas aqui pra vocês inclusive, pessoal, eles decidem tomar as rédeas da situação e mostrar ao mundo como se fazer justiça, geralmente com as próprias mãos. Pegando as ideias, os conceitos que foram feitos lá no Stormwatch, aqui o Warren Ellis ele pega, quando ele já tem o Authority e ele está completamente confortável já com a escrita da equipe, ele pega aquelas ideias e expande muito mais. Ele bota à prova, ele coloca nos limites a indústria dos super-heróis em si, com alto grau de violência e críticas ao sistema e seus líderes. Ah, Ivan, você já falou isso no Stormwatch. Sim, mas ele vai mais longe. Ele bota o Authority peitando a ONU, falando, se vocês não fazerem nada, a gente vai botar o pau na mesa. Ai, que talvez, não só pela questão do massa velho, mas quem sabe algum tipo de revolta, algum tipo de descontentamento do próprio Warren Ellis na época. Nunca se sabe. E aí, nesses 2 primeiros volumes, porque são 4, vocês viram, os 2 primeiros são a época do Warren Ellis, e aí o volume 3 e 4 já muda por Mark Millar. Não só a questão do Mark Millar no volume 3 e no volume 4, mas também tem alguns outros convidados. Gente graúda da indústria que vai lá e gostaria de dar uma ajudinha. Olha, eu gostaria de participar da história e tal. Me empresta o brinquedo aí rapidinho que eu vou fazer umas histórias. Tem alguns one-shots, alguns especiais que são outros escritores, outros desenhistas colaborando. E são boas histórias. E aí todo esse lance da crítica, esse lance do dedo na ferida, esse lance do épico, né, tem vários grandes combates, painéis lindos, muito bonitos. Inclusive quando tem a época ali do arco de um pessoal de uma dimensão paralela, envolvendo um demônio azul, é bem bacana. Várias naves, um painel duplo muito bonito. Quando chega na parte do Mark Millar, aí é quando você vê a diferença gritante na história. Porque, como eu disse, o Warren Ellis ele quer botar o dedo na ferida, ele quer criticar, ele quer realmente instigar algo no leitor. E aí quando pega o Mark Millar pra continuar, é o Mark Millar de sempre. Bobeira, piada de duplo sentido, violência exagerada, desnecessária, tipo assim, completamente fora de propósito, né? Só pra chocar ou só pra zoar. É escrotizado, é banalizado o combate, uma coisa ou outra. Continua divertido? Sim, porque aí você deixa do lance do épico, da crítica social foda, vamos falar assim, e vai pro lado da zoeirinha cultural. Violência, piada, não sei o que, gente se pegando, bababá. Eu, particularmente, assim como muitas pessoas também, preferem a primeira empreitada, que é a do Warren Ellis. Justamente pela essa diferença de tom narrativo. A diferença no tom, ela é muito gritante. Você tá lá em cima, bagulho foda, aí do nada cai um pouco e muda o tom e você fica meio deslocado. Até você se acostumar um pouco, já passou quase o terceiro volume inteiro.
Então, retomando aqui, como eu dizia, sobre a questão do ônibus. No caso do ônibus, pessoal, serão meus 4 volumes, mas a minissérie que eu ainda não tenho, já foi lançada no Brasil bem antigamente, 2000 e poucos ali pela Devir, que é Gene Sparks, a história secreta do Authority. Não só isso, também tem uma história de 8 ou 10 páginas, que originalmente saiu lá nos Estados Unidos no especial de, acho que 25 anos do Stormwatch, não, do Wildstorm, no especial de 25 anos da Wildstorm. Porque hoje em dia a Wildstorm é dentro da DC e tal, naquela época ainda não era. Então no meu caso, pessoal, se fosse para equiparar, me falta só o encadernado da Devir da Gene Sparks. Um dia eu encontro, é tranquilo, eu mesmo já li isso aqui, ó lá, a galera ali, ó. Eu já li todo no scan. Então a Gene Sparks, inclusive, para matar a curiosidade e ficar pau a pau, eu já tinha lido no scan para saber. É uma história ok, ela serve muito mais para amarrar a Gene Sparks ao longo dos anos. Mas eu convido vocês a lerem para vocês terem uma ideia do todo, da questão da gênese do herói da virada do século, como eu disse. Grandes painéis, uma nova postura para lidar com o mal, né? Uma nova forma de ver as coisas, para sair um pouco do maniqueísmo. Não é aquele lance do ai, nossa, o herói que mata é muito legal. Mas não, que infelizmente, às vezes, depender simplesmente dos líderes, né, dos ícones de poder, não vai adiantar. Então, pessoal, qual que vai ser o ruim de hoje, né, do mês? O Sombra, Grandes Mestres. Composto de 2 volumes aí, como vocês bem veem. No caso do volume 2, sabe-se lá por que caralho de asa, ele foi relançado em capa cartão com uma outra capa. O volume 1 não foi. Vai entender, tá? Então aí a ficha pra vocês do que tá aparecendo do volume 1 e do volume 2 é do volume 2 de capa dura, que foi o primeiro, tá? Só ressaltando aí, porque depois pode aparecer alguém reclamando e tal. O volume 1, pessoal, como vocês bem viram aí, ele é do Howard Chaykin, escrito e desenhado. São 2 histórias. A primeira é Sangue e Sentença. O Sombra desapareceu e com isso ele não deixou rastros. Mas muitos anos depois ele retorna para defender seus fiéis agentes. A galera que andava com ele desde as histórias clássicas do rádio e tal. Esse pessoal está sendo assassinado aos poucos e aparentemente sem razão, sem motivo. A partir da resolução de alguns problemas e aí começando a investigação em si, o misterioso herói ele vai começar a lidar com as adversidades e tendo que se redimir com as poucas pessoas que restou, né? Porque vários dos colaboradores dele faleceram durante a investigação e antes também, que foi o que fez ele retornar aos Estados Unidos. E não só isso, o pessoal que ficou, né? Como eu disse, o Sombra ele desapareceu, então tem muito desse pessoal que está muito puto com ele. Que ele sumiu do nada, não deu satisfação, não despediu, né? Além do que ele é um cara meio seco, não sei o que, ele é frio, ele é metódico e tal. E a segunda história, pessoal, é Meia-Noite em Moscou. Depois do fim da Segunda Merda... Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, os países envolvidos, né, tanto o eixo quanto os aliados, eles passam por situações um tanto quanto desconfortáveis. Tanto na questão econômica, se reestruturar... E quem ficou vivo e tal, né? Um drama, um peso, um baque muito grande do pós-guerra. Enquanto esse lance para os dois lados da guerra, do pós-guerra, estão se desenrolando, vamos falar assim, o Sombra se vê num plano maior, algo de escopo muito maior, que envolve uma máquina miniaturizadora e bombas atômicas. Além disso, desde aquela época, ele já começa a ponderar se já está ou não na hora de pendurar o chapéu. Que aí é o que liga, né? Meio que liga com a parte do Sangue e Sentença. Mesmo sendo uma história mais recente, ela se retrata, ela se passaria bem mais antigamente. Então, cronologicamente, o Sangue e Sentença viria depois e o Meia-Noite em Moscou viria primeiro. Porque ele é um cara pulp dos anos 30, 40 e poucos. E aí depois ele supostamente sumiu, né? Que aí leva ao Sangue e Sentença. No volume 2, pessoal, ele é escrito pelo Andrew Helfer e desenhado pelo Bill Sienkiewicz. Um dispositivo de controle mental, ele está sob o domínio de uma grande corporação e cabe ao Kent Allard, que é um dos pseudônimos do Sombra, anular esse aparato, esse maquinário todo. Em paralelo a essa investigação, a todo esse lance do aparelho de controle mental, a gente vai se deparar com um tal de Sr. Luz, que é um cara literalmente de luz, um sujeito luminoso pra caralho, tanto que o desenho dele é basicamente branco, amarelado, uma silhueta brilhante, vamos falar assim, e ele possui uma igreja, um culto a ele e algumas ideias, e ele quer instituir esse culto a ele, como uma nova religião. O Sr. Luz, já sabendo desse dispositivo da Nisetco, que é a empresa que estava com o dispositivo originalmente, e ele já está munido com o dom da palavra, é uma habilidade dele, ele fala que é o dom da palavra, que ele é como se fosse um pregador também. Não só isso, né? Além a oratória é muito boa, junto à oratória com esse suposto poder.
o Sr. Luz coloca seus fiéis seguidores para buscar esse maquinário, esse artefato. Não só isso, mas também a gente precisa falar aqui da história das pessoas que estão sendo encontradas sem as pálpebras e crucificadas também. E algumas dessas pistas que estão ali no meio da história levam justamente ao Sr. Luz, que além dos atentados das pessoas que estão fazendo contra as outras, né, matando, arrancando as pálpebras, etc., alguns atentados estão sendo feitos contra a si, né, elas tacam fogo e se jogam, quase como se fosse um kamikaze, os homens bomba, né, só que no caso, pessoas pegando fogo. Investigação vai, tiroteio vem. Nesse volume, inclusive, pessoal, os confrontos são muito melhores, comparados ao primeiro volume. O antigo inimigo do Sombra, ele é revelado, mas é vencido. Mas assim, é de um jeito tão boboca, de um jeito tão paia, sabe? Que chega no ápice, esse vilão antigo é revelado, também chega no Sr. Luz, e isso tudo é resolvido com uma troca de traje. Sério, é um bagulho que lembra o Looney Tunes, é ridículo pra caralho. No meio do tiroteio, no meio da bagunça, eles pegam uma pessoa XYZ lá, que eu não vou falar quem, e botam a roupa do Sr. Luz. Ou botam a roupa do Sombra. Porque já tem um tempo que eu li, então eu peço desculpas. Mas tem todo esse lance resolvido de forma pueril, de forma muito boba. É tudo resolvido com uma troca de traje. Valeu, falou. E é isso aí. Então é isso. São histórias que podem valer a leitura para te matar a curiosidade, assim como foi comigo. Mas em matéria de gastar, etc., se você por um acaso der a sorte de comprar um a 10 ou outro a 5 igual eu, pode até ser. E aí, pessoal, qualquer coisa, você adora o Sombra, Ivan, você está falando pela bunda e não sei o que, eu te peço desculpas, tá? Do fundo do coração, é como eu disse, foram as minhas leituras de introdução ao personagem. Só que aí eu fui procurar saber com outras pessoas, etc, diz que não muda muita coisa, então é mais pra quem gosta mesmo, é isso aí. E como eu disse, se quiser arriscar, vai no do Bill Sienkiewicz, pelo menos a arte é mais massa, né? Um design diferente, os personagens são mais, um pouco mais disformes, né? Por causa do naipe da arte do Bill Sienkiewicz. Então, pessoal, mais um fim de vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Muito obrigado a você que tem a paciência, você que comenta, você que curte e você que compartilha também. Também gostaria de falar umas paradas acerca do evento, né, que teve o Anime-O. Se você ouviu o nosso podcast lá do Uma Opinião, eu falei que ia ter e aconteceu, graças a Deus deu tudo certo. Uma sala, infelizmente, nesse caso eu até falei depois lá, reclamei e tal, e falaram que vão tentar consertar isso. Isso eu tô falando normal, só pra deixar registrado, tá? Que foi uma sala mais isolada, passou pouca gente, teve pouco retorno entre as pessoas lá, né? Eu falo financeiro da parte deles, porque para não ter conflito entre mim, né, e entre eu sempre confundo, entre eu e a livraria que estava lá patrocinando inclusive o evento, pediram para fazer uma central de troca. E aí não sei se é porque estava sendo trocas ou se é porque o pessoal não estava sabendo, porque não foi devidamente divulgado, não tive muito retorno, e inclusive tiveram alguns burburinhos, algumas reclamações do pessoal. E aí, quem sabe, na próxima edição ou no ano que vem ainda, a gente possa estar em maior destaque, maior foco lá, porque não é todo mundo que sabe que aquela sala existe, nem todo mundo sabe que eu estou lá, entre aspas, levando a palavra dos quadrinhos para o pessoal. Temos novas listas aí, grandes itens, grande quantidade de itens nas novas listas. E eu recomendo fortemente você que vá lá, tá? Inclusive a lista do Miranda tá rodando, várias novas listas com mais de 100 itens praticamente também estão lá. Então, no nosso Linktree tá aí, né? Agora as nossas redes estão resumidas lá dentro desse Linktree. E nos vemos numa próxima. E um beijo na sua alma. Tchau, tchau, pessoal.